Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano Splinter. Eu sou o Marcelo Buonarroti. E eu sou o Oroco William. E no episódio de hoje, iremos fazer uma análise de Tartarugas Ninja, o Último Ronin. Uma história em quadrinhos produzida por Kevin Eastman, Peter Laird e Tom Waltz. Uma história que encerra o universo das Tartarugas Ninjas e nos leva a uma jornada sombria e emocionante. Então apertem os cintos e se preparem, pois está começando mais um episódio do Manifesto do Caos. Em uma Nova York do futuro, transformada em um campo de batalha urbano de alta tecnologia, controlado pelo clã do pé e seus soldados cibernéticos, uma tartaruga ninja solitária embarca em uma missão desesperada para acabar, de uma vez por todas, com a ancestral contenda de sua família. Carregando apenas as lembranças daqueles que se foram, o herói se juntará a novos e velhos aliados, para recuperar o domínio dos esgotos. Ou morrer tentando. Mas afinal, quem é a única tartaruga sobrevivente? Que terríveis eventos trouxeram a distopia pós-apocalíptica para a cidade e tomaram do último Ronin toda a sua família? O que o destino reservou para Mestre Splinter, Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo? Após 27 anos de espera, os lendários criadores Kevin Eastman e Peter Laird se juntam ao atual time criativo dos quadrinhos dos personagens, Tom Waltz, Esau Scorza, Isaac Scorza e Ben Bishop, para responder a essas perguntas em uma emocionante e derradeira aventura das Tartarugas Ninja. Muito bem, estamos reunidos aqui novamente, dessa vez para falar de um assunto que todo mundo que acha que tem mais de 35, 40 anos vai saber bem do que a gente está falando, que é sobre as Tartarugas Ninjas, né? Uma série em quadrinhos aí que surgiu lá na década de 80, mas que ficou bastante conhecida aqui através do desenho animado, né, dos anos 80 e 90 aí, todo mundo assistia nessa época aí, foi um sucesso aqui no Brasil, né? Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre um quadrinho aí que é o Último Ronin, né? Que é uma história que encerra esse ciclo das Tartarugas Ninjas aí e que foi publicada no Brasil recentemente aí. Então, vamos lá, Marcelo, vamos fazer a parte técnica dessa edição aí? Vamos lá. É uma HQ lançada originalmente em outubro de 2020 pela IDW nos Estados Unidos, em 5 partes, publicada no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, lançada em março de 2023, bem recente, formato de luxo, quer dizer, bem recente no Brasil, né? Nos Estados Unidos 4 anos, mas também não deixa de ser recente. Formato de luxo, aqui no Brasil em edição única, 228 páginas no valor de R$ 112,90. Autores: história, Kevin Eastman, Peter Laird e Tom Waltz. Desenho de Esau Scorza, Kevin Eastman. E a arte final do irmão do Esau, o Isaac Scorza. Os pais com certeza eram evangélicos. Cores, Luiz Antônio Delgado. É isso aí, boa, Marcelo. Essa daí é a ficha técnica aqui do quadrinho, né? Uma história produzida aí pelo Kevin Eastman, Peter Laird e Tom Waltz, com desenho desse pessoal aí todo que você falou aí, os irmãos aí. Acho que são irmãos, né? E cores do Luiz Antônio Delgado. Bom, a origem das tartarugas, né? Como eu falei aqui, elas surgiram nos quadrinhos
mas a gente acabou conhecendo mais aqui por causa do desenho, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a origem, então, lá quando começou, na década de 80, todo o contexto que existia nos Estados Unidos, né? Porque os autores aí são estadunidenses, então eles viviam num contexto de Estados Unidos, mais especificamente Nova York dos anos 80 aí, né? E foi quando surgiu as tartarugas, né? E conta aí pra gente, William, você que é o especialista nas tartarugas aí, como surgiram essas figuras tão marcantes aí pra gente, né? Pô, caras, eu vou até falar pra vocês, viu? Eu tô me sentindo lisonjeado, né? Eu só tô sendo convidado aí em assunto que eu curto pra caramba, né? Antes do Superman, agora falando das tartarugas. Só falta participar de um próximo aí de Mestres do Universo, aí eu tô realizado. Mas, mas falando de tartarugas em si, cara, a gente pode dizer de quadrinhos, eu acho que o Kevin Eastman e o Peter Laird são caras assim que viveram o sonho, né? Realizaram o sonho. Os dois eram fãs de quadrinhos, fãs de Jack Kirby, fãs do Frank Miller naquela época dos anos 80, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, que ele bombou lá com o Demolidor, né? Salvou o gibi do Demolidor do cancelamento. E os caras eram super fãs lá da maneira como especialmente esses dois autores faziam quadrinhos. E se encontraram, se conheceram por acaso aí, a vida os uniu, né, de certo modo, e viram que tinham gostos em comum, decidiram até morar juntos, tipo república, assim mesmo, e tentaram viver de quadrinhos, fazer umas artes e tal, até que chegou um momento que tentaram vender a arte deles, né, alguns conceitos deles para editoras sempre foram negados, né, sempre foram rejeitados, os portfólios deles, até que decidiram, vamos lançar o nosso mesmo, né? Só que quando decidiram isso, já tinha acontecido o fato de um dia lá na zoeira, numa noite lá, uns esboços que eles brincando um com o outro, surgiram as tartarugas mutantes ninjas adolescentes, e aí decidiram tocar essa ideia pra frente. Conseguiram, fizeram desenho e criaram de uma forma bem artesanal o gibi, né? Não era que um era roteirista, o outro era desenhista. Não, eles, ao mesmo tempo, né? Os dois bolaram história, os dois desenharam, os dois fizeram arte final, um passava a página pro outro, assim, para um fazer uma parte, outro fazer a outra. Foi um gibi bem artesanal, mesmo independente. Emprestaram dinheiro de tio para poder fazer a primeira impressão e falaram, pronto, publicamos o nosso gibi. Né? Saiu a nossa HQ, levaram numa convenção de quadrinhos e qual não foi a surpresa deles? Vendeu pra caramba, né? Vendeu muito. E aí eles não acreditavam. E falou, caramba, vendeu mesmo. A galera gostou disso que a gente criou. Exatamente por esse contexto que você falou também. Pegaram um monte de coisas que eles gostavam como fãs e também aquele contexto dos anos 80. As tartarugas estão naquela Nova York dos anos 80, que, para quem não se lembra, nos anos 70, 80, a criminalidade em Nova York era altíssima. E pegaram tudo aquilo lá, todos colocaram num caldeirão e saiu esse conceito das tartarugas, né? Com ninjas, com samurais, um monte de coisa que eles colocaram lá desse jeito de fã deles, né? Por exemplo, o grupo ninja que eles combatem é o Pé, né? O clã do Pé, porque é uma paródia com a mão, né? Que é The Hand, que na Marvel é o tentáculo, né? Aqui traduzido pra gente, né? Então se lá na Marvel é a mão, pra eles era o pé. Né? Sensacional isso, cara. E a origem deles também é mesclada com a origem do Demolidor, que tá fazendo uma referência ao Frank Miller, ao Demolidor Frank Miller. Então, tudo que eles juntaram, fizeram uma amálgama de tudo que eles gostavam. Acho que é esse o significado. Os caras fizeram um negócio com paixão, né? Fizeram o que eles gostavam de fazer, e acho que é por isso que deu certo. E ficaram, tanto o negócio deu tão certo que puderam fazer uma segunda edição, uma terceira e tal, até que conseguiram licenciar para uma empresa de brinquedos, a Playmates Toys, conseguiram fazer um desenho animado, e o resto é história, né? Tá aí, quantas gerações de crianças conhecem as tartarugas ninja até hoje? Cada geração tem uma tartaruga para chamar de sua. É verdade. Will, é bem legal isso que você falou, porque geralmente a gente vê um escreve, o outro desenha, né? E eles não tinham essa separação, né? Eles faziam meio que... Parece que eles faziam meio que um querendo agradar o outro, né? Então... E as tartarugas é bem isso que você falou, essa amálgama de zoeira, né, cara? Porque assim, parece que eu vejo eles na sala conversando.
eu fiz uma tartaruga aqui com o Nunchaku. Aí o outro, caramba, ela é ninja? É um ninja, tal, não sei o quê. E, porra, mano, e tem um mestre que é um rato, tá ligado? O que você acha disso? Aí o outro meio que complementava, tá ligado? Então, é da hora de ver isso, porque é o que você falou. Eles colocaram a alma, o coração naquilo ali, usaram referências que eles mesmos gostavam, né? E parece que a tentativa maior não era agradar um público. Até porque eu acho que eles nem tinham essa expectativa de ter público. Era agradar o amigo, né? Eu tô fazendo aqui meio na zoeira. O que você acha? Ó, complementa a página aí. É da hora isso, né, cara? De saber que não tem. Eles não levaram a sério. Que, eu escrevo, você desenha, a gente vai fazer um plano mirabolante de vender nossas HQs depois. Não, foi algo meio natural, né? Eles falaram, vamos ter o nosso gibi, pronto, publicou, falei, pronto, agora a gente fez o nosso gibi, né? Tanto que eles mesmo brincam em entrevistas que deram depois, pô, a gente nunca imaginou que ia ter o número 2, tanto que a gente já matou o vilão principal na edição número 1 já, era só uma história fechada, né? O Destruidor morre na primeira edição, né? E depois tiveram que se virar para trazer o Destruidor de volta, né? Mas é bem legal isso aí, né? Foi os caras que viveram um sonho mesmo. Porque eles fizeram a primeira edição e não tinha perspectiva nenhuma de ter uma segunda edição, né? Mas, enfim, deu certo, né? Ô Marcelo, e aí o William traz um negócio bem legal, que é os anos que as tartarugas foram criadas, né? Que é Estados Unidos, Nova York, mais especificamente aí dos anos 80, né? Como que era o ambiente aí nos anos 80? Como que você vê a Nova York dos anos 80? Lembrando que a gente cresceu nos anos 80, então como que era representado Nova York pra gente nos anos 80, né? Então, dá para pegar vários exemplos de cultura pop, principalmente cinema, né? A gente consumiu bastante ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a ambientação das grandes cidades, não só de Nova York, mas das grandes cidades estadunidenses, né? Mas você tem ali o Príncipe em Nova York, que basicamente dá para ter uma ideia de como seria o ambiente das tartarugas ali, né? Movimento hip hop, quando eu tô dando exemplo do Príncipe em Nova York, porque a gente falamos de Nova York e ali mostra bem os bairros mais periféricos ali, né? E tem toda, eu não sei se o William pelo menos o que parece, parece não, com certeza ele é o maior especialista dos três em tartarugas ninja. Capaz. Não, eu vou só fazer um link, William, depois você me corrija se eu estiver errado. Sempre fica essa dúvida dessa questão das tartarugas adolescentes, né? De qual seria a etnia deles, né? Não sei se você já pegou essa discussão em alguma coisa. Eu vi recentemente o pessoal discutindo isso na internet. Então, esse pegou... foi mais recente. Na nossa época nem se falava muito disso, né? Mas só porque eu tô fazendo esse paralelo. Porque Nova York, pessoas assim... elas viviam no esgoto, aí você tem a questão da dinâmica dos moradores de rua de Nova York. Você tem uma grande população que mora nessa condição, né? E elas vêm dali, não sei, como você disse, como eles fizeram muito uma história meio não comprometida no início com nenhuma causa, nem nada disso, mas depois, querendo ou não, o autor fica, quando ele lança a publicação, a interpretação é de quem lê, né, cara? Aí, no começo, óbvio que não tinha essas interpretações, depois eles acabam colocando um tratado social sobre qualquer tema, né? Principalmente esse que tem, apesar de eu achar que o background não era esse, inicialmente, né? Não tinha não era para fazer uma discussão filosófica, mas você acaba dando todo esse contexto, né? Gangues de Nova York, movimento punk, movimento hip hop, movimento negro, né? E você pega todo esse caldeirão de contracultura, tô bem entre aspas contracultura, tá, gente? Mas essa caldeirão de contracultura acaba fazendo, obviamente, reverbera ali no resultado das tartarugas, né? E, basicamente, como o Luciano comentou, né? Ele reflete ali o ambiente onde ele está inserido, né? Óbvio que reflete muito mais num primeiro momento, as ideias dos quadrinistas que eles gostam, né? E aí que o William trouxe cara, quando me falaram quando me fizeram pensar que o clã do pé era por conta
do Hand, né? Que aqui a gente traduz pra tentáculo. Falei, nossa, mano, os caras são muito foda. E o mestre Splinter é o mestre do coisa, né, cara? É o Stick, camarada a lá versão do Stick, o mestre Stick, do Demolidor, que é o Stick. do Demolidor. Eu falei, porra, cara, sensacional. Não tem muito, né, e aí, como eu disse, né, tem toda essa questão da influência dos quadrinhos e, como eu disse, sem dúvida alguma, também a contracultura norte-americana estadunidense desse momento também pega carona, né, nessas discussões das tartarugas e forma esse caldeirão que a gente gosta tanto, né, cara? Gosta tanto quanto gosta de pizza, basicamente. Eu sempre falo que pizza é igual sorvete, não tem sabor ruim, né? Não tem sabor ruim. Ô Marcelo, só lembrando também que nesse período aí, anos 80, né, a gente tá falando de Ronald Reagan, né? Então é um período que os Estados Unidos tá meio, não vou dizer decadente, mas tá acontecendo vários movimentos que questionam, né, o American Way of Life, como é que é lá que fala? O modo de vida americano, né, o sonho, E aí a gente tem tudo isso que você falou, né, o movimento hip hop surgindo, grafite, que é parte do movimento também, né, uma explosão de violência, e aí o cinema mostra bastante isso pra gente, né, tem aquele filme... Um filme que eu sempre lembro, cara. Eu sei que acho que é final dos anos 70, mas já tá nessa vibe já. Que é uma gangue que tá fugindo, acho que é os Selvagens. Como é que é o nome desse filme, cara? Vocês lembram desse filme dos anos 80? Que eles estão no metrô, fugindo, eles encontram várias outras gangues e vão lutando. Warriors, Selvagens da Noite. Isso aí, Warriors. Aqui no Brasil virou Selvagens da Noite. Mas tem vários nessa linha, né? O Rápido Ninja Dourado é nessa linha. Eu lembro de um que era... acho que é Ninja Assassino 2, alguma coisa do tipo. Ninja 2, American Ninja 2. American Ninja lembra. Mas tinha um que era uma mulher que um ninja morria e aí o espírito desse ninja passava para uma mulher, ela virava ninja. Eu não lembro certamente o nome dele, mas acho que era American Ninja 3, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, só que o que eu quero dizer com isso, os anos 80 eles são carregados de violência, eles são carregados dessa meio que desesperança do estadunidense, né? Porque, como eu falei, estão mudando o modo de vida americano, estão reconhecendo que eles não são... O modo de vida deles não é tão perfeito assim, porque eles acabaram de passar por várias guerras, inclusive um período antes eles têm a guerra do Vietnã, etc. E estão envolvidos em guerras. E a violência está explodindo em Nova York e tal. E aí a gente tem também essa enxurrada de ninjas, né, cara? Não só de ninja... Aí eu vou até perguntar pro Will, porque ele é um cara que conhece bem também, mas existe essa enxurrada dessa influência japonesa na cultura dos Estados Unidos. Não só de ninjas, mas como de samurai, de karatê, de todas essas coisas de artes marciais, né? Tanto que a gente tem nesse mesmo período Karate Kid, tem esse filme American Ninja, e é tudo uma influência que a gente vê nos quadrinhos, porque era algo que estava em alta nos Estados Unidos nos anos 80, né, William? De repente, é como se os Estados Unidos tivessem se aberto aí para ver outras culturas, para ver outros povos, né? Um dos responsáveis também foi o próprio Frank Miller, que o Eastman e o Laird gostavam, né? Quando ele escreveu Ronin, porque foi quando o Miller conheceu os mangás. Aliás, o Miller é um dos grandes responsáveis por levar mangá para os Estados Unidos, que americano só conhecia gibi deles mesmos, né? Só os comic books deles, né? Não lia Fumete, não lia quadrinho europeu, não lia quadrinho de outro país nenhum. E de repente o Miller teve contato com o mangá, se não estou enganado, acho que foi com o próprio Lobo Solitário, né? O cara ficou maravilhado com aquilo, quis levar essa obra para os Estados Unidos, e aí abriram-se os portões, né? Tem isso no mercado de quadrinhos, mas no contexto geral é como você falou mesmo, a gente tinha o cinema, desenho animado, um monte de coisa, brinquedo pra criançada, tudo, especialmente ninja, né? Então eu falei até de brinquedo de Mestres do Universo, até em Mestres do Universo tinha um ninja lá, um bonequinho que era um ninja. Como é que o ninja tava em Eternia, eu não sei, mas tinha ninja pra todo lado. Os Estados Unidos foram invadidos especialmente por ninjas.
E acho que até por conta disso também, obviamente, os dois criadores das tartarugas, antenado, ligado em tudo que estava acontecendo ao redor deles, e pegaram, como a gente falou, nesse caldeirão aí, pegou a violência que estava acontecendo, os movimentos sociais, culturais, né, de música, né, o hip hop, e também outros grupos que também muitas vezes eram marginalizados, imigrantes orientais mesmo, né? A gente tem um bairro grande lá não são japoneses, mas tipo em Chinatown, né? Tem muito tem uma influência chinesa grande lá também em Nova York. Então, tudo isso aí serviu de combustível mesmo, de inspiração para essa criação das próprias tartarugas mesmo, né? Que os autores estavam cientes ali do mundo no qual estavam vivendo ali. E essa abertura para outras culturas foi importante mesmo também, para os americanos verem que existe outro mundo além do Oceano Atlântico e do Pacífico do lado deles ali, né? É engraçado porque, que nem a gente falou, tem essa enxurrada de coisa de ninja aparecendo, essa cultura japonesa, e a gente sempre vê muito as coisas de ninja, que nem você falou, William, no cinema, nos desenhos, nos bonequinhos e tal. Mas se a gente parar pra pensar mesmo, cara, as tartarugas são mais parecidas com samurais do que com ninja, né? Eu acho que justamente pelos ninjas estarem em alta nos Estados Unidos nos anos 80, eles colocaram esse nome de ninja, até porque acho que tartarugas samurais também não seria muito legal, sei lá, mas eles são mais parecidos com samurais, né? Porque até você lê essas primeiras, especialmente essas primeiras HQs, né? Eles seguem um código de honra muito forte, inclusive, né? Que tem a ver com o Bushido, que é algo que é o caminho do samurai, né? Porque os ninjas no Japão feudal, normalmente eram os guerreiros desonrados, né? Vamos assim dizer. Eram os caras que eram assassinos de aluguel, os caras que faziam espionagem, né? Que não lutavam de frente para o seu inimigo como um samurai, né? Que ele lutava com honra, o ninja não. Mas, como eu falei, ninja era o que estava pegando na época, né? Então, vamos usar as tartarugas ser ninja, né? E pega até porque os dois autores, eles não conheciam tanto assim de cultura japonesa, né? Porque até a gente chegou a discutir em off, falando, por exemplo, às vezes, depois em games, né? Depois a gente viu tartarugas, tá falando que as armas do Leonardo eram 2 katanás. A katana é uma arma do samurai, não é de ninja. Que a espada do ninja é a ninjato, né? E que é a espada curta, que dá pra guardar nas costas, porque a katana não dá pra guardar nas costas. Ela é muito comprida. O Leonardo não quer conseguir tirar uma katana das costas para poder atacar alguém. Mas foi daquele jeitão, né? Os dois foram criando com o que sabia e assim foi. E deu certo, né? Uma coisa legal da gente falar é que no começo eles não tinham a diferenciação, né? Eles eram... me corrija aí, William, mas acho que todos eles usavam a faixa vermelha, né, nos olhos, né? Na verdade, acho que nem tinha cor, né? O quadrinho era preto e branco, mas acho que nas capas eram vermelhas. Todos vermelhos, então não tinha muita diferenciação. A gente não sabia o que era o que. E aí no desenho animado que surge a diferenciação por cor e por nome? Ou não? Já existia a diferença. Não, o nome já existia, claro, mas a diferenciação. A diferenciação por cor surge na TV, né? A TV é por conta dos brinquedos, que quando eles conseguiram licenciar a propriedade, né, intelectual para Playmates Toys, que queria entrar no mercado americano, porque é uma fábrica, uma indústria de brinquedos que nem a americana né? Então ela foi para até os caras falando, a parte lúdica, até, né, para as crianças, é importante que as tartarugas sejam diferenciadas, até cada uma tem uma personalidade mais diferente uma da outra, para cada criança poder se identificar com uma tartaruga. E nos brinquedos que trocaram as cores das faixas, só o Rafael ficou vermelho ainda, e aí para vender o brinquedo criaram o desenho animado. Ah, tá. Entendi. Porque aí exatamente, aí o desenho animado elas estavam coloridas, com as faixas coloridas, tudo exatamente, cada uma com uma personalidade bem distinta, para realmente cada criança achar cada uma mais legal, né? Tinha que ter o seu preferido. Entendi. Ô Marcelo, Diga. Qual que são as tartarugas aí, mano? Fala pra galera, porque a gente tava comentando, eu acho que a criançada hoje,
Os meus filhos sabem, porque eu já ensinei pra eles. Mas eu acho que, não sei se todo mundo sabe, cara, hoje em dia. Pra gente é algo tão natural, porque foi algo que veio com o desenho, né? Que as tartarugas, elas tinham nomes de artistas renascentistas. Porque o mestre Splinter era um amante dos artistas renascentistas, né? E ele dá o nome dos filhos dele, que as tartarugas são filhos dele, né? Desses artistas. E quais eram esses artistas? Porque hoje ficou Léo, ficou Doni, ficou Mike, ficou Rafa, e aí, tipo assim, mas a galera acho que nem, sei lá, a galera mais jovem nem sabe disso, né? Enfim, tô cogitando também. Às vezes até sabe e eu tô falando besteira. Não, é bom, é que, como você disse, né, como teve essa americanização dos nomes aí, né? Mais pra galera nova, então realmente pode ser que eles não tenham essa noção de que os nomes são inspirados em 4 artistas renascentistas, como você disse. O líder do grupo. Posso falar que é líder do grupo? Deve mais ou menos, né? Ele é o líder de campo, ele é mesmo. É o líder, de campo, Leonardo, que é referência ao Leonardo da Vinci, né? O Rafael, que é o mais esquentado deles lá, é a referência ao Rafael Sanzio, também artista renascentista, escultor, engenheiro, tudo. O Michelangelo, que é o mais engraçadão deles lá, ele é baseado no Michelangelo Buonarroti, também. Na história, coloca ele ali como um rival do Leonardo da Vinci. Pintou a Capela Sistina, em algumas, né? Michelangelo. exatamente, que pintou a Capela Sistina, isso. E realmente eram os dois mais famosos renascentistas, pelo menos aqui para nós é o Leonardo e o Michelangelo mesmo. E o Donatello, que é o inteligentão da galera lá. O Donatello é do Donato de Niccolo de Bento Barte. Esse daqui é parente do Dom Pedro I, que é um pouco mais antigo que os outros 3, né? Ele é de um século antes aqui. Ele nasce em 1386 e os outros são de 1400, próximo de 1450, que é o Leonardo da Vinci, o Rafael, 1483, e o Michelangelo, 1475. É só o Donatello, que é um pouco o Donato, né, de Niccolo, é o mais velho deles aí. Esses 3 são contemporâneos, né? O Leonardo, o Rafael e o Michelangelo, eles viveram no mesmo período. Só o Donatello, que nem você falou, quase um século antes aí, né? E aí tem até, eu não sei se o William sabe, eu vou falar aqui e se eu não souber, eu vou precisar pesquisar. Mas não era pra se chamar Donatello, era pra se chamar era pra ter o nome de um outro artista, não era, William? Você sabe dessa? Não, até dessa do Donatello eu não sabia não, viu? Não? O Donatello não era pra ser outro artista, mas aí acho que o nome não pegou bem, alguma coisa assim, e aí resolveram colocar Donatello, mas ele se chamaria outro artista. Renascentista também. Sim. Essa eu não sabia também não, cara. Assim, até por conta da diferença. Bom, apesar que, como vocês disseram, eles foram escrevendo, mas não. Muita coisa aí foi meio que surgiu, né? Sem muita pesquisa, né, William? Mas é mais uma questão mais de feeling deles, né? O Destruidor, eles contam aqui que foi criar um dia que eles estavam fazendo janta, estavam fazendo macarrão, e o Eastman tava com um ralador de queijo. E colocou no braço, assim, ficou no antebraço o ralador de queijo. Legal. Acho que ia ser legal um vilão assim, né? Aí que saiu o nome do Destruidor, porque o nome original dele é Shredder, né? Que é ralador, né? Retalhador, alguma coisa assim. Bom, depois eu vou pesquisar aqui, eu deixo pro ouvinte o nome da Tartaruga Ninja Donatello, quem era pra ser, mas se não der pra falar hoje ainda, eu deixo pro próximo episódio a gente dar essa notícia. Mas vamos lá, continuando aqui, o William, daí o Marcelo falou bem aí quando ele falou dos artistas e tal, e ele já foi falando um pouco da personalidade, você já tinha falado também, né? Quando eles vão para o desenho animado, eles têm essa mudança de personalidade, né? Cada um tem uma personalidade bem característica ali, né? E que nem você disse, o Leonardo, ele é o líder. O Rafael é esquentadinho,
O Michelangelo é o engraçadão e o Donatello ele acaba sendo o mais inteligente, o nerd e tal, etc. Qual que é a sua preferida? Pô, aí você aí você me pegou, né? Não, criança, assim, moleque, adolescente, assim, eu sempre curti mais o Donatello. Eu gostava do Donatello. Cara, eu achei que Ultimamente, você ia gostar do Donatello. Sério? Não sei por Achei que ninguém Eu acho gostava do Donatello. Eu achei que o louco, William ia né? gostar do Donatello, cara. Eu não sei porquê. Nos jogos, nos joguinhos, eu sempre escolhi o Donatello, meu. Mas ele era o melhor de jogar. Ele tinha mais alcance por conta do bastão dele. Só que ele era o mais lerdo, ele era mais devagar. O mais equilibrado era sempre o Leonardo, entre velocidade e força, assim, nos jogos, né? O Rafael era o mais rápido, só que ele tem o alcance mais curto, né? O Rafael não era o mais forte e o Michelangelo mais rápido? Pelo menos no Turtles in Time, o Rafael é super rápido, cara. Por conta de... Não lembrava disso. Eu sei que eu sempre jogava com o Donatello por causa do alcance também. A tartaruga ninja ia chamar Gian Lorenzo Bernini. Ah, você é demais, Marcelo. Isso mesmo. Era esse daí, o Bernini. Era isso daí. E ele é contemporâneo dos outros. A diferença de idade de nascimento deles era pequena. Não. Contemporâneo nada. Perdão, ele era mais novo ainda que os outros. Ele era de 1598. E ele foi trocado por conta do Wii. Do Wii, ele achou que não ia dar sonoridade na hora de falar o nome junto com os outros. Bernini, né? Pensou chamar Bernini. Michelangelo Bernini. Foi isso mesmo, foi por causa do nome, foi por causa da sonoridade do nome que trocaram. Eu vi isso aí também esses dias. Mas Donatello ficou bem melhor mesmo. Tudo bem que a gente tá acostumado a falar, né, cara? Mas eu não sei se ia ser interessante Bernini. Não, e americanizado ia ser Bernie. Bernie. Provavelmente. Boa, Marcelo, obrigado, cara. Porra, eu tava com esse negócio. Sabe quando você fica com o negócio na cabeça assim, não lembra, cara? Era isso aí mesmo, Bernini, pode crer. Ô, Marcelo, já que o Bernini é a tartaruga preferida do William, qual que é a sua preferida? Cara, eu não tinha uma tartaruga preferida. Eu tinha uma que eu não gostava, que era o Leonardo. Mas antes do podcast, eu tava explicando pro Luciano que eu não gosto de nenhum líder. Então, não gosto do Change Dragon, não gosto do Red Flash, não gosto do Seiya. Então, não gosto do Goku, não, brincadeira, do Goku eu gosto. Mas agora, voltando à zoeira, eu achava o Michelangelo legal, mas era tipo, quase todo mundo achava o Michelangelo legal, né, cara? Todo mundo só escolhia ele no jogo do fliperama lá. Porque ele tinha a dublagem também, acho que na dublagem acho que foi um pouco, sei lá, se pegou um pouco, porque todos os bordões era meio dele, né? Então você acaba ficando meio... Você acaba... no desenho original né, no mais antigo que a gente teve contato primeiro aqui, então tudo era dele, né? Santa Tartaruga, aquelas coisas lá. É verdade, tinha os bordões. Tinha os bordões dele, então. Da pizza, era sempre o cara que tava querendo comer toda hora ali, né? Todos eles gostavam de pizza, mas era sempre ele que era o que mais gostava. Então você acabava... Ele tinha um perfil mais engraçadão, então acaba nesse sentido, eu gostava dele. Como eu disse, eu imaginei que o William gostasse do Donatello. Não sei porquê, eu assim, de cara, mas de início eu já imaginei que ele parecia. Que ele iria vincular o Donatello. Mas como eu disse, eu não gosto só do Leonardo. Michelangelo seria o mais que eu mais me aproximaria, assim, por correspondência, vamos dizer assim. Porque o Donatello é muito inteligente, então é mais parecido com o William mesmo. Não tem nada muito a ver comigo. E o cara que é mais piadista, mais coisa assim, é o Michelangelo. Eu já perdi um pouco o hábito de ser piadista, mas é mais parecido. E o seu, Luciano, qual que você gosta mais, cara? Vou falar que é o Rafael. Cara, não. Eu gosto do que você não gosta, cara. Eu gosto mais do Leonardo, cara. Cara, perfil de inteligência e perfil de liderança não tem nada a ver comigo, então não é muito. Não, mas você sabe por que eu gosto mais do Leonardo? Justamente porque o William falou uma coisa que no jogo acontecia, mas não era por causa do jogo. Ele era o mais equilibrado, cara. Ele era o cara que, tipo assim, ele era o cara... E isso aí tem um pouco, acho que, a ver com o meu perfil também, que é o cara que, tipo assim, não vamos arriscar, é o cara mais consciente, sabe? É o cara mais centrado. Ele é o cara, que é uma coisa que nós estávamos discutindo antes,
a habilidade dele vem através do treinamento. Ele é um cara focado nos treinos e tal. Então, assim, eu me identificava com ele. E eu sempre gostei um pouco, eu sempre me identifiquei um pouco com esses personagens que exercem alguma liderança, né? Como a gente estava falando antes, por exemplo, muita gente detesta o Ciclope. E eu gosto muito do Ciclope, cara, porque eu acho ele o líder dos X-Men, tá ligado? Ah, é o meu X-Men preferido. É o meu X-Men preferido. E é o líder, né? É assim, eu também. Pra mim, acho que é um dos preferidos também, é o Ciclope, né? Eu gosto, que nem eu falei também, eu gosto muito, por exemplo, da Tempestade, né? Da Ororo, quando ela vira líder dos X-Men. Também eu gosto também. Ela exerce esse papel de liderança muito bem. Então, assim, eu me dou bem com esses personagens que exercem esse papel, né? E aí o Leonardo vem nessa vibe também de ser o líder, né? Então eu gostava. Eu não gostava muito do Rafael, porque eu nunca gostei do personagem esquentadinho, ou vamos resolver tudo na porrada, nunca gostei deste personagem, tirando o Ikki, que nós já falamos também dele, né? Mas eu geralmente não gosto, por exemplo, eu não é um personagem que não é que eu não gosto, mas não é o meu personagem preferido. O Wolverine, por exemplo, não é o meu personagem preferido. Tá bem longe de ser o meu personagem preferido, né? Eu gosto de muitos outros X-Men acima do Wolverine, por exemplo. Mas, então eu já não gosto muito do Rafa por causa disso, né? Do Rafael. O Donatello, cara, eu achava ele... Cara, desculpa, eu sei que o William falou que é o preferido dele, mas eu achava ele meio chatão, tá ligado? O nerdão muito, não, tipo, pessimista, tá ligado? Eu levava mais pelo pessimismo, né? Então também não era meu preferido. E aí eu ficava entre Leonardo e Michelangelo também. O Michelangelo muito por causa de ser o piadista, ser o mais engraçado, etc, tal. Eu acabava gostando bastante do Michelangelo, mas eu acho que o que eu mais me identificava era o Leonardo. Mas também vale lembrar que, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho. No primeiro desenho dos anos 80, essa personalidade deles não era tão exacerbada quanto é hoje, né, cara? Assim, eles eram um pouco... Eles eram bem parecidos um com o outro. Tanto até a dublagem era meio cômica pra todos eles. Por mais que o Rafael tenha esse ar de arrogante, às vezes, do cara que resolve tudo na porrada, mas no desenho dos anos 80 ele tinha uma voz cômica, todos eles eram meio cômicos, né? Então, assim, a personalidade deles acabava sendo bem parecida. Eles funcionavam... O Marcelo falou uma coisa que é verdade. Eles funcionavam bem em grupo. Então, tipo, o grupo formava algo forte, né? As tartarugas ninja, né? Era o grupo, eram as 4 reunidas ali, as 4 tartarugas. E aí, por isso, eu achava que a personalidade deles não diferenciava tanto uma da outra, assim. Existia um toquinhozinho ali, um toquezinho aqui, mas não era tão exagerado. Hoje em dia é bem exagerado essa personalidade, né? A gente pega... Porque o desenho animado original, o clássico, né, de 87, eles pegaram as tartarugas pra ser do tipo... Deixar naquele humor mais leve que a criançada gostava, né? Aquele até meio escatológico, meio aquela zoeira, brincadeirinha de criançada mesmo, né? Porque o gibi original era violento, né? Os caras estavam se baseando em Demolidor do Frank Miller, né? Então o gibi original era bem violentão, né? Tinha corte, tinha perfuração com espada e tudo mais. E agora o desenho animado não. Conforme outras adaptações foram surgindo, até a própria HQ foi evoluindo também, ou seja, uma obra influencia a outra, né? E aí as personalidades foram ficando cada vez mais definidas, tanto na HQ, onde elas nasceram, quanto em outras obras. O desenho animado de 2003, que se parece muito com as HQs originais, recomendo aquele desenho lá. O desenho de 2012, depois que venderam o Mirage Studios para Nickelodeon, né, aquele primeiro desenho em CGI. Esse desenho é muito bom também. Eu assisti com meu filho, por isso que eu falo que cada geração tem uma tartaruga para chamar de sua, né? Foi muito legal assistir o desenho com meu filho, né? Reconhecendo coisas do desenho clássico e reinventadas, né? Reimaginadas ali junto com meu filho. E hoje em dia, né? Teve outro desenho depois, o Rise of TMNT, e hoje em dia tem esse novo que tem uma série animada depois desse desenho do Caos Mutante aí, né? Então, hoje em dia, esse último aí agora, você vê bem diferente cada um do outro, né? Até o Donatello, acho que exageraram a mão aí, pesaram a mão na nerdice dele. Ô William, mas pro William e pro Luciano também,
Não sei se vocês percebem isso, óbvio, isso já deve ter mudado antes, mas o filme com produção lá do Michael Bay, ali eles meio que deram uma diferenciada muito grande neles ali, né? Nossa, até nos tamanhos, né? Você viu o Rafael gigantesco? Exatamente. Eles não estavam mais padronizados, né? Você viu o tamanho do Rafael ali? Gigante, gigante. Mas ali eu percebi, tudo bem, né? Eu já devia ter alguma eles já deviam vir numa sequência já de tentar diferenciar, mas ali, como você disse, ali até o tamanho deles, personalidade completamente, né, oposta um do outro. Rafael cada vez mais chato, nossa. Exagera bem nos filmes do... Na verdade, não é do Michael Bay, né? Ele é produtor só. Ele é produtor só, É que a galera fala que tem uns Minions, né? Tem uns Minions dos diretores, né? Tipo, o cara não faz o filme, mas ele produz, e aí o cara que vai dirigir o filme emula o padrão da direção do cara. E realmente, ele parece um Transformer contra a tartaruga, né? Tem até uma cena que acho que é o trailer, cara, isso ficou muito marcante. Eu acho que é o Rafael mesmo. Ele vem assim, dá uma costada no carro. O carro voa longe. Eu falo, porra, parece o Bumblebee batendo no outro veículo ali. É muito Transformers, cara. Mas é isso, eu acho que também foi aí que, nos filmes que diferenciaram bastante aí, até fisicamente, né? Aí muda bastante. Mas agora vamos lembrar aí o ouvinte, que a partir de agora, então, a gente vai entrar propriamente na revista aí, o último Ronin, né? Nesse quadrinho. E que então, a partir de agora, terão spoilers, né? Então, como eu sempre digo, se você não gosta de tomar spoiler, peço que você dê uma pausa, vá lá, leia a sua HQ, O Último Ronin, e depois você volta aqui e continua ouvindo. Mas se você não se incomoda em tomar spoiler, continua com a gente que vai ser diversão garantida, beleza? Então vamos lá, Marcelo. Último Ronin, quer fazer uma sinopse rápida aí do Último Ronin? O que pega no Último Ronin? Do que estamos falando quando a gente fala Último Ronin? O Último Ronin, gente, é uma história, como a gente disse lá no início, que encerra aí uma história das tartarugas, a vida das tartarugas, vamos dizer assim, né? Que a gente conhece lá dos anos 80, passando-se num futuro sombrio. A gente falou de Nova York, a ambientação ainda continua sendo em Nova York, que agora está sob o controle do neto do Destruidor, né? E nesse momento de crise total, surge um salvador, ou um guerreiro ali, que deriva desses irmãos caídos ali, das tartarugas. E até então a gente não sabe bem quem é essa tartaruga que surge, né? Pelo menos no início ali. Pelo temperamento e pela ideia, eu imaginei no início que poderia ser o Rafael. E qual a minha surpresa? Que essa tartaruga vingadora é o Michelangelo, que vem para vingar os irmãos e o pai que foi morto pelo clã do Pé. Bom, e aí temos aí uma história clássica de vingança com alguns plots que são, como eu disse, a gente espera alguma coisa e acaba mudando, principalmente essa de ser o Michelangelo o personagem principal da história, né? E ser o vingador ali e ser o que volta para vingar. É a história é a jornada do herói, né? Do herói vingador, né? É bem aquela que a gente já conhece. Muito bem escrita, bem feita, lutas, o desenho muito bom. E mesmo esse plot que muda um pouco, né? Que a gente é o desfecho inesperado, esperado. Não sei se eu consegui me explicar, né? A gente, no início, não espera que seja o Michelangelo por conta do perfil do Michelangelo, mas, querendo ou não, a gente já viu outras histórias com esse perfil, né? De não ser o personagem que a gente espera, ser o quem vai vingar, né? Mas, como eu disse, isso não tira a grandiosidade da HQ como evento, né? Ela fecha muito bem um ciclo, começa lá nos anos 80, e eu acho que, no final das contas, o personagem que encerra que ser ele quem encerra essa jornada é muito bom, que seja o Michelangelo, né?
O Donatello caberia muito bem nessa também, só que o perfil de luta dos dois é um pouco diferente, né? Michelangelo é tido ali pelo menos ali nas entrelinhas ali, como a tartaruga que tem o dom da luta, mas ele não é o disciplinado, né? É um disciplinado que não chega a ser disciplinado, mas ele é o talentoso, que não é como o Rafael ou como o Leonardo, por exemplo, né? Que são mais equilibrados, como vocês disseram lá, né? Ele é o cara que é o engraçadão, que é o boa gente, mas que é o talentoso, né? Ô, William, o Marcelo tava falando uma coisa que eu concordei com ele, vamos ver se você concorda também. A gente tava falando em off isso. A gente se surpreende quando a gente descobre que é o Michelangelo que tá em busca dessa vingança, porque seria meio que natural, né? Seria meio óbvio até que fosse o Rafael, né? Talvez até o Leonardo, mas na minha cabeça seria óbvio que fosse o Rafael, o mais explosivo, né? O mais nervosinho, o que sempre resolvia tudo na porrada, etc. Então a gente tinha meio que a percepção de que o Rafael talvez seria o melhor lutador por esse temperamento dele. Mas o Marcelo traz uma coisa que é verdade. O Rafael, ele talvez seja o mais forte, o Leonardo o mais determinado, o Donatello o mais inteligente. Mas o que traz a habilidade natural, né, seria o Michelangelo, né, porque é o mais extrovertido, é o mais brincalhão, e mesmo assim ele consegue desempenhar o seu papel ali à altura, né? Você concorda com isso? Você acha que talvez foi uma surpresa para você o Michelangelo fazer esse papel? Até porque nessa HQ a personalidade dele tá um pouco diferente, né? A gente não vê nenhum tipo de piada nessa HQ por parte do Michelangelo. E nem deveria ter, né? Claro, porque ela tem um tom totalmente sombrio, um tom mórbido, um tom de tristeza o tempo todo ali. E então, assim, a gente não vai ver essas piadas, lógico. Mas foi uma surpresa pra você ver o Michelangelo nesse papel? Sim, com certeza foi. Tanto que quando eu fiquei sabendo que ia ter eles estavam publicando essa HQ e tal. Hoje em dia com a internet, né? É fácil você tomar uns spoilers assim. Mas aí eu falei, poxa, mas é o Michelangelo? A tartaruga que sobrou, né? Pra fazer essa vingança aí, pra querer consertar as coisas, né? Fazer as coisas certas, né? Arrumar tudo que tá bagunçado, tudo que tá errado lá em Nova York. E é ele o que sobrou. E aí quando você começa a ler a história, e ele tá com aquela roupa diferente, a faixa que ele tá usando é preta, então você não dá pra você saber qual é a cor, né? Qual tartaruga ele é. E ele tá com uma personalidade, como você falou, distinta, porque ele tá mais velho, né? Ele não é mais uma tartaruga mutante, adolescente, né? E agora ele tá velhaco, né? Agora ele tá mais velho. É um pouco mais rabugento porque tá mais velho, mas foi uma surpresa até na última splash page que você vê. E até em nenhum momento ele tem aquelas conversas com os irmãos, né, que não estão ali, mas não estão ali com ele, e você não identifica nenhum deles falando com ele ali, né? E aí você fica sem saber qual tartaruga é aquela, só no final daquele primeiro volume que você descobre que é o Michelangelo. E tanto até ele, além dele estar se vestindo diferente, ele usa as armas dos seus irmãos também, né? Ele tá com as armas dos 4. Então você não sabe qual tartaruga ele é em momento nenhum, só no final daquele primeiro volume mesmo. E foi surpreendente ver que justamente para o Michelangelo sobrou essa última missão aí. Foi uma surpresa para mim também. Também esperava mais ou o Leonardo ou o Rafael que iria assumir esse papel. E isso que você falou é bem interessante, porque quando a gente começa a ler essa HQ, a tartaruga que tá ali, a gente sabe depois, lógico, que é o Michelangelo, como nós já falamos, mas no começo, além de você não saber, traz essa confusão toda, porque ele traz todas as armas, né? Ele traz uma katana quebrada, ele traz um bo todo destruído, que é o bastão. Ele traz o Sai, né, que é o do Rafael. Isso, do Rafael. Acho que ele traz só um, se eu não me engano. E ele luta a maior parte do tempo com aquele bastão, tonfa. Ele luta com 2 tonfas a maior parte do tempo, inclusive, né?
Então, você fica sem saber quem é aquela tartaruga ali. E aí junta tudo isso com a personalidade, né? E no começo tem um lance legal, que é o que você falou, que ele tá conversando com os irmãos dele. Ele tá conversando, o quadrinho começa com ele conversando com alguém, mas não aparece esse alguém, né? Só aparece o balãozinho da voz. E você fala assim, caramba, mas ele tá sozinho, mas tá tendo um balãozinho falando com ele. Cadê essa segunda ou terceira pessoa, que a gente não sabe quantas são, né? Porque tá falando com ele, a gente entende que é uma tartaruga ninja falando com os irmãos ali, né? Mas a gente não sabe exatamente quem está com ele ali naquele momento, né? Então é bem surpreendente isso quando a gente descobre que é o Michelangelo e que as vozes que ele está ouvindo são as vozes dos irmãos dele que já morreram, né? Morreram em combate. É lógico que o quadrinho ele vai te dando essas informações aos poucos, mas no começo você já percebe que os irmãos dele não estão ali presentes realmente com ele. São as vozes que ele tá ouvindo ali na cabeça dele, né? E tem um lado, no começo desse quadrinho, tem um lado bem triste, assim, que eu acho, que é o lado da solidão, né, meu? O cara, como o Marcelo falou, ele tem a jornada do herói, mas ele tá numa jornada do herói, uma jornada triste, uma jornada solitária, né? Porque ele tá sem os irmãos dele. E até a gente que sempre acompanha as Tartarugas Ninja, como eu falei lá, as tartarugas elas funcionam muito bem quando elas estão todas reunidas, né? E quando a gente passa a ver uma só, traz um sentimento de solidão muito forte, né? E essa HQ, ela permeia esse assunto de solidão o tempo todo, né? Esse assunto de estou sozinho, mas não estou com um sentimento de nobreza, um sentimento de lealdade para aqueles que já foram, e eu preciso cumprir a minha missão aqui antes de ir também, né? O que vocês acham desse clima, Eu sei que o clima da HQ original lá é sempre um clima tenso, violento, mas muito diferente do que acontece no desenho animado. Esse quadrinho traz um clima bem sombrio e bem pesado, né? Essa questão até dessa solidão dele, até aproveitando o que você falou dos irmãos, né? Essa relação com os irmãos dele. Você fica o tempo todo falando, é ele que ficou meio, né? Pelo fato de estar sozinho, ele ficou ele tem vozes na cabeça dele, né? Meio que uma maneira da própria mente dele aceitar as coisas, tipo, ele tá vendo coisas, né? Como os irmãos estão ali, mas na verdade não estão, é coisa da cabeça dele. E você fica a HQ inteira falando, será que é coisa da cabeça dele ou são as almas, os espíritos dos irmãos dele que o estão acompanhando, né? E meio que você tem só um desfecho disso, aí fica a interpretação do leitor com o final. Aí você fala assim, tá, então agora eu acho que entendi os irmãos dele do lado dele ali, né? Então é que um final que, particularmente falando, eu achei muito bonito. Foi tocante, assim, o final. Mas esse assunto da solidão, inclusive quando ele faz os flashbacks e tem esses recordatórios de tudo que ele passou, toda essa jornada que o Michelangelo teve sozinho o tempo todo. Que ele teve que aprender. Ele teve um momento que ele quis se entregar, depois ele decidiu voltar e seguir essa jornada aí para vingar os irmãos, para consertar o que tinha acontecido de errado em Nova York. Então, não é, como vocês falaram no começo aí, não é uma obra assim do tipo, nossa, para explodir tua cabeça, coisa mais épica, mas é uma história bonita, assim, do tipo, foi um bonito encerramento para esses 4 irmãos aí e pro Mestre Splinter, né? Que eu curti pra caramba, pra essa família que eles são. Eu gostei bastante da forma como encadearam assim, e como o próprio Michelangelo encarou a solidão e e a própria representação do mundo, como o mundo tinha ficado mais feio, né? Mais feio do que quando eles eram juntos, né? Quando eles eram 4. Ô Marcelo, já que o William falou desse mundo mais feio, né? O que você achou desse mundo distópico do futuro, essa Nova York futurista, né? É muito diferente do que a gente vê hoje? O William tocou num ponto muito bom e você fez o gancho perfeito, cara. Vocês são foda nisso, hein? Vocês estão ficando bom nisso, hein, galera? Não, porque assim,
como o William disse, e eu já tinha comentado lá, a história não é um primor, mas ela é bonita. Ela é bonita, apesar de toda a caracterização de futuro distópico e tudo mais, ela consegue ser uma história bonita de superação de um personagem que teve que crescer e tudo mais. E aí você foi mais fundo ainda, né, nessa indo para um outro lado, pela outra vertente. Cara, esse mundo distópico não é nada mais do que o nosso mundo. Só tem a personificação do mal em um único ser, que no caso é o neto do Destruidor. E aí, se você for para uma história da Marvel, você pode personificar esse personagem no Doutor Destino, você pode personificar no Thanos ou na DC, no Darkseid e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Nada ali é diferente do que a gente vive, cara. Pessoas sendo excluídas, né? O mundo cinza, né? A desilusão da distopia, né? Não é uma coisa tão fora da nossa realidade. E o vilão, não sei se a galera, não sei como que esse gibi, né? Esse HQ é com o público, né? Mas vamos lá. Mesmo o vilão, a motivação dele, tudo bem, ele é um opressor, mas ele é mais cruel com a família das tartarugas e com o clã adversário dele do que mesmo com a cidade, no final das contas. Sim, ele tem um ódio mortal, do clã, do clã mas, Hamas, né? Do clã. Mas a princípio o ódio dele não é contra os moradores da cidade. É que ele é um típico tirano, capitalista, vamos dizer assim, Déspota. Né? Um déspota, né? E como eu disse, todos os desprotegidos vão sofrer com isso. Você tem um louco desvairado que faz de tudo em favor da própria vingança, né? Em favor de contemplar os seus desejos mais cruéis, né? O ódio mortal que você tá falando, Marcelo, assim, ele tem esse ódio ao neto do Destruidor, a família, na verdade, do Destruidor, tem esse ódio contra a família do Mestre Splinter, né, que aí recai sobre as Tartarugas Ninjas. Tipo assim, parece que eles estão nessa luta eternamente, sabe, desde quando eles existem, né, e aí quando você vê esse futuro, o que você falou foi bem colocado, do capitalista, até o ponto dele terceirizar agora os soldados dele, né? Sim. São terceirizados, porque, na verdade, são terceirizados, não. São industrializados, né? Porque ele tem uma parceria com aquele Stockman, né? O Baxter Stockman. Baxter Stockman. Que é o cara que constrói os robôs. Então a gente já não tem mais aquela configuração que a gente via nos desenhos, né? No próprio videogame, que eram o clã do pé, os soldadinhos lá, os seres humanos, né, os ninjinha lá de roxinho e tal, não sei o que lutavam. Agora, esses soldados, eles são robôs, né, porque ele meio que terceirizou esse trampo e ele coloca robô, né, cara, que é o ideal capitalista, esse daí, né? A gente tá vendo. Sim. Aí o fundamento do capitalismo, né? Que é tipo assim, substituir a mão de obra do ser humano e colocar máquinas para trabalhar, né? Porque a máquina não precisa de férias, a máquina não precisa descansar, a máquina não faz protesto, a máquina nem reclama, né? E aí, todos os policiais da cidade são esses robôs. A gente vai ter um pequeno grupo desses soldados do clã do pé que ficam restritos lá ao castelo lá do neto do Destruidor, né? Mas a maioria dos policiais que estão ali vigiando a cidade, que são, né, do clã do pé, são robôs. Então, tipo assim, o que a gente vê ali? A gente vê justamente nesse ponto que eu queria tocar. Por mais que seja um futuro distópico, né? Onde tudo, que nem o Will bem colocou, onde tudo é mais triste, onde tudo é mais cinza, onde tudo é mais feio. Na verdade, cara, é um retrato do que a gente vive hoje, né? A gente só tá dimensionando um pouco mais ali na história por ser uma ficção. A gente tá colocando alguns elementos ali que dá, tipo, uma enaltecida nesses valores, não são valores, na verdade, nesses defeitos
que acontecem na sociedade, né? Então ele tá ampliando isso daí. Mas se você catar pra ver, tipo, mano, o que é ali? A gente tem a classe social lá embaixo, que são, que nem você disse lá no começo dos anos 80, os moradores de rua, aqueles caras que vêm através do movimento hip hop, que são marginalizados, né? E a gente tem a alta sociedade, que é onde que eles vivem acima do nível dos prédios lá, então, onde está justamente o déspota, né, que é o neto do destruidor. Já vou falar o nome dele, porque eu tô com medo de falar e errar. O William sabe falar certinho. É Oroku Hiroto, né? É isso, William? Isso, Oroku Hiroto, isso. Oroku Hiroto, que é o neto do destruidor, e ele vive lá em cima, na alta sociedade, né? Mas assim, a gente colocar lá, a gente vê muito claro que o ódio que tem contra a família das tartarugas, ele existe, mas existe também essa opressão por parte desses robôs que fazem tipo um policiamento, né? Então existe essa opressão contra as classes mais baixas, justamente porque ele tem medo do quê? Dessa camada mais baixas se rebelar, né? Então ele usa a polícia, e aí é um futuro distópico, é uma história que não existe, não, né? Isso não acontece, isso não é uma coisa, nunca vi isso acontecer. Não, isso é uma ficção. Ele tá usando justamente a polícia para manter aquela classe mais baixa no lugar dela, que é o lugar mais baixo da sociedade, mas ainda assim sustentando aqueles que estão acima deles, não é isso? É isso, é uma coisa que realmente a gente não consegue ver na história da humanidade, não tem um paralelo com isso, é uma coisa que realmente é só futuros distópicos que conseguem vislumbrar isso. Quando vocês estavam formulando, eu estava pensando uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo. O futuro distópico, quanto mais assustador ele é para nós, é porque ele é mais próximo da nossa realidade. Quanto mais nos assusta ver um futuro distópico no cinema, ou num livro, ou num HQ que seja, o mais assustador é que eles estão mais próximos da nossa realidade. A gente consegue ver acontecer, que não é tanto um futuro, é uma coisa que a gente já está meio que normalizando, né? Outra tem coisa... Uhum. Não, eu ia falar outra coisa, tem até a questão ambiental, né? Manhattan tá murada porque o nível da água subiu, né? Por isso que tem muros ao redor de Manhattan. Boa. Bem lembrado. E é uma coisa que a gente... Que ali você tá falando numa ilha, né? Mas é uma coisa que a gente vira e mexe aqui. Você tem esses desastres ambientais acontecendo a todo momento. E você personifica mais ali. Você tem uma coisa que materializa, que é a questão do muro. Cara, e é isso. E você tem algumas nuances nesse gibi, nesse HQ, que vai ao encontro desse que eu comentei, né? A gente fica meio assim, né, quando a gente vai para o subtexto da obra, você começa a ver que, cara, eu não consigo diferenciar muito do que eu tô sentindo hoje, do que eu vejo hoje, do que eu presencio, né? Eu tava lembrando, aí só prometo que é o único parênteses que eu vou fazer hoje. Eu tava vendo um HQ, um comentário sobre uma HQ do Batman, não podia deixar de falar do Batman, que ele luta contra um pregador de televisão. Vocês já viram muito desses, né? Esses telepastores que tinham nos Estados Unidos, eram muito famosos, aqui no Brasil tinha alguns também. E ali ele cria uma sociedade, tipo um Jim Jones. Pra quem quiser buscar na história aí quem que é o Jim Jones, é uma história interessante. É o Jimmy Swaggart. O que eu... O pastor que tinha um programa que passava no Brasil, até um pastor americano. Sim. Que esse Jim Swaggart. E ele, esse daí que você comentou, ele inspirou o cara da Igreja da Graça, tanto que o programa é muito parecido. Bom, mas aí eu falando disso, por que eu tô comentando disso? Por que eu fiz a ligação? Eu prometo que vai fazer sentido no final. O Batman, um personagem que tem toda aquela questão da rigidez, da seriedade e tudo mais. Ele estando lutando contra uma seita que meio que queria criar ali uma realidade de um pastor que era aí o líder religioso, independente de religião, gente. A questão não é a questão da crítica, acho que não é essa, mas é a questão da alienação. E aí você vem para os anos 2000, você tem um pastor coaching que vai ser prefeito de São Paulo, cara. Não vai. Vai. Infelizmente vai.
Se eu tô sofrendo aqui com o meu, você vai sofrer com o seu aí, cara. Mas não, eu tô querendo dizer o seguinte, essas realidades que os gibis brincavam nos anos 80, nos anos 90, a gente tá aceitando isso, cara. Tá virando realidade. Tá virando realidade. E a gente tá normalizando isso. Por isso que eu falo, por isso que eu vou aí fazendo o link e aí fechando parênteses. Por isso que eu falei, quanto mais próximo da nossa realidade vai aparecendo essas distopias, mais vai me dando medo. Porque a gente vai normalizando. E a distopia não vira distopia, né? É o nosso dia a dia. Gente, podemos fazer um podcast só sobre isso. Sobre essas amenidades. Amenidades não, sobre futuros distópicos, né? E tem vários aí que a gente já falou, né? V de Vingança. O filme que chama Brasil, dos anos 80 lá também, que é interessante. Marvel 2099. Marvel 2099. Tropas Estelares. Não, mas vocês estão falando, mas tem tudo a ver mesmo. A gente, coisas que a gente via lá na década de 80 como futuro, mas era um futuro distante, um futuro distópico, como a gente tá falando, hoje em dia tá meio que normalizando algumas coisas, né, cara? Sim. Algumas previsões deram errada, claro. A gente não tem carro voador ainda, né? Mas que a gente achava que nos anos 2000 a gente já teria carro voador, mas outras, tipo assim, essas tecnologias para as coisas que a gente achava que seria legal, ela não vingou muito, mas para as coisas que a gente tinha um pouco de medo, elas estão aí, cara, estão virando realidade, né? Se a gente parar para ver, as empresas, as grandes corporações estão dominando o mundo e transformando o mundo. Gostei da palavra que o William falou, transformando o mundo num mundo mais feio, né, cara? Então, aquilo que a gente via lá no Robocop na década de 80, tá acontecendo, cara. Tá acontecendo, entendeu? Aquilo que o William acabou de falar do Homem-Aranha 2099, das grandes corporações, tá acontecendo, cara. Tanto é que tem aí uma mega corporação agora no embate, querendo pôr em xeque a autonomia de um Estado, cara, que é o X, né, que tá querendo colocar em xeque a autonomia do Brasil, cara. Então, tipo, em legislar, sabe? Era coisa que... ordenamento jurídico. Então, tipo assim, sim, era coisas que a gente via lá na década de 80 e que a gente falava, nossa, mas isso aí é um futuro distante, isso nunca vai acontecer. E que hoje em dia a gente tá vendo acontecer, né, cara? E o Luciano, com o mais grave de tudo isso, com o apoio de boa parte da população. Então, cara, e aí, assim, é isso que eu tô falando, é isso que eu quis dizer quando eu falei assim, o futuro distópico que é apresentado pra gente em O Último Ronin é diferente do que a gente tá vivendo hoje, cara? Não é diferente. Na verdade, qualquer obra que a gente veja, ou assista, ou leia, ou enfim, qualquer coisa, se você parar para analisar, ela, por mais que ela esteja num período distante, tanto do passado quanto no futuro, ela faz muita relação com o que a gente vive hoje, cara. Você troca só alguns personagens, ao invés de ter um robô policial, tipo no Robocop, você tem um Estado que tá militarizando e transformando uma corporação tipo, robotizando uma corporação, entendeu? Porque você tá meio que alienando uma corporação inteira, sabe? Quando você vê políticos corruptos ou pastores, padres, enfim, líderes religiosos, né? Não vou citar pastor ou padre porque da denominação de alguma religião específica, mas vamos colocar líderes religiosos envolvidos em um monte de maracutaia, a gente via isso lá, que nem você falou, no V de Vingança, né, cara? E a gente achava que, nossa, mas isso não vai acontecer, né? E tá acontecendo hoje. Então, assim, qualquer história, qualquer coisa que você pegue, qualquer mídia que você tenha, que esteja ela no passado ou no futuro, é uma adaptação do que a gente tá vivendo hoje, cara. Só isso, nada mais. E aí a gente pega até pra falar do que o Eastman e o Laird escreveram nos anos 80, criaram as tartarugas, aquela ambientação que eles tinham, do mundo que eles tinham ao seu redor na época, por que não agora, no Último Ronin? Pegaram a mesma coisa, tudo que eles estavam vendo ao redor, e vamos pôr no gibi das tartarugas de novo, né? Sim, e de forma muito boa, né, cara? De forma magistral eles fizeram isso, né? Então, assim, nós já vamos entrar já, talvez, nas opiniões gerais da obra aí, até pra ir finalizando, até porque não tem tanta coisa pra... Na verdade, até tem, porque a gente já conseguiu falar bastante, assim, mas da história em si não tem tanto, porque é uma história
basicamente de vingança ali, o arco de vingança natural do herói, né? Mas, assim, nas opiniões finais já dá pra gente ir comentando isso aí. Eles cataram, justamente, a obra que eles fizeram lá nos anos 80, hoje eles colocaram justamente os elementos que eles estão vendo nos dias atuais na obra de hoje, né? No último Ronin, é isso. E aí, então, só pra gente já ir finalizando, Will, quero ouvir a sua opinião de especialista aí sobre Tartarugas Ninja. O que você achou sobre Tartarugas Ninja, o último Ronin? A primeira capaz, né? Especialista em tartarugas, quem me dera. Bom, é uma franquia que eu gosto bastante, né? Sempre curtia as tartarugas. Como eu falei, assim, até a questão de criança meio que cresci. Na verdade, quando as tartarugas surgiram, eu já estava começando a sair da infância, começando a adolescência, assim, né? Aqui no Brasil, quando elas chegaram. E eu não tive, tipo, brinquedos, assim, das tartarugas, apesar de que a Glaslit licenciou o bonequinho da Playmates e tal. Mas elas pegaram bem aquela geração dos videogames, né? Quando o boom dos videogames aqui no Brasil. Época dos 8 bits, 16 bits, fliperama e tal. Então, pegando o desenho animado que a gente conhecia, depois pegando os games, pô, me apaixonei pela franquia, curti pra caramba. Morria de vontade de que houvesse gibi, tanto que não faz alguns anos eu consegui a primeira publicação da HQ original do Eastman Laird aqui no Brasil pela Nova Sampa, em formato magazine, é antes do desenho animado estrear, tanto que o Destruidor tá com o nome de Retalhador na HQ, tá traduzido. E eu acho que esse fechamento, o último Ronin foi um fechamento assim, do tipo, é como se eles quisessem fechar um ciclo mesmo, porque os próprios autores tiveram um ciclo, até da própria amizade deles. Houve um período que se distanciaram, né, por discussões, diferenças até do que fazer com a franquia, de como encaravam a franquia que eles criaram, só que se afastaram e ambos, né, um sentiu a falta do outro, né, que era legal criar um com o outro. E quando eles se reuniram, muito por conta disso, até a própria série da Netflix, Brinquedos que Marcam a Época lá na série, teve um dedo aí para fazer a reunião deles, e aí quando eles voltaram, ficaram juntos, criaram essa obra aí. É o filho deles, do tipo, é a maturidade do filho deles, né, da criação deles. Eu acho que eles fecharam aquela história que eles criaram lá em 84, de uma forma, daqueles 4 irmãos, né, tartarugas que eles criaram lá em 84, fecharam de uma forma assim magistral, como vocês falaram. Não é um gibi assim cabeça, né? Não é uma aventura que está contando ali uma história de vingança, até de corrigir as coisas com a única tartaruga que sobrou, mas tem um sentimento ali, de novo, assim como criaram lá em 84, o coração dos autores ali para escrever isso aí, né? E você sente isso enquanto você está lendo a HQ, né? Você está vendo aí todas o que eles acreditam, o quanto eles gostam daquilo que eles criaram, né? Então, o próprio Peter Laird, quando vendeu a franquia para Nickelodeon, ele colocou uma cláusula no contrato de que ele estava vendendo a criação, né, Tartarugas para Nickelodeon, para Viacom, mas uma cláusula no contrato era que ele ia poder continuar fazendo a HQ das Tartarugas, porque era o que ele gostava de fazer, é o que ele gosta de fazer. E felizmente isso é o fruto da reunião do Eastman e do Laird. Então é muito legal, eu recomendo com certeza essa HQ aí. Recomendadíssimo. Essa aí foi a opinião, então, do especialista nas Tartarugas Ninja, nosso amigo Will, né? Especialista em Superman, Tartaruga Ninja e He-Man. E videogame antigo He-Man também, né? O cara é especialista num monte de coisa, mano. Você é louco, velho. É especialista em um monte de coisa, cara. Ele fica aí de humilde. Marcelo, você que é o outro especialista num monte de assunto aqui, o meu sociólogo, o meu filósofo. Oh, por Deus. O que você achou aí das Tartarugas Ninja, o último Ronin? Cara, é uma diversão garantida para quem é fã, para quem ao menos teve contato com as tartarugas e gosta de uma boa leitura. É um prato cheio, é muito divertido assim, né? Entenda, quando a gente fala divertido, dá a impressão que é uma coisa engraçada. Não, você se diverte
porque é uma boa leitura. É um HQ falando sobre vingança e sobre redenção, né? Que é ali a jornada do herói muito bem contada, com um personagem carismático, que é o Michelangelo, e com alguns outros coadjuvantes ali de bom peso, né? A filha da April O'Neil ali, que aparece, a gente nem comentou muito dela, mas é um personagem que eu achei interessante. A própria April, né? Que é das antigas lá, né? É uma boa diversão e ali com o subtexto que a gente se debruçou bem sobre ele ali, né? Do futuro distópico, que não é tão distópico quanto a gente imagina quando tá lendo, né? Cara, sensacional. Bom, eu tinha comentado com o Luciano em off que diferente do William, eu não sou tão fã das tartarugas. Não que eu não seja fã, eu gosto das coisas dos anos 90 e acabei me perdendo um pouco das leituras e não acompanhei tanto. Aí, para montar esse podcast, fazer esse podcast, eu fui me inteirando de algumas coisas além do gibi que a gente leu, né? Perdão para quem escuta eu falar gibi, tá? Que eu me identifico falando gibi. Eu também. Mas eu sei que tem todo um problema, uma problemática sobre o gibi que hoje se fala. Eu me policio para na sala de aula falar HQ, porque eu sei das questões, mas eu acabo toda hora errando. Toda hora errando não, né? Toda hora fazendo um vício de linguagem. Mas voltando, né, na história. Mas tomando contato com todo o universo das tartarugas, né? O multiverso das tartarugas. Cara, é uma coisa que eu vou me inteirar mais, porque eu gostei bastante. Gostei bastante de tomar contato com isso. E essa é uma boa... apesar de ser um fim de um ciclo, para quem estiver começando a ler Tartarugas Ninjas, também é um bom começo, né? Não tem nenhum problema se começar do fim, né? Se caso alguém não tenha lido ou não tenha contato. Mas é uma boa leitura e são bons personagens. E porque para nós três aqui, que a gente somos jovens senhores, né? Nos faz lembrar um pouco da nossa infância, né? Então, infância, pré-adolescência. Então, isso para mim só por isso já valeu a história. Marcelo, mas você não precisa se preocupar de não ter lido tanto Tartarugas. Aqui no Brasil, Tartarugas sempre foi muito mal publicado. Mal chegou o material aqui no Brasil, né? Uma ou outra editora, acho que a Devir tentou lançar também um comecinho, também depois parou. Agora que o pessoal do Pipoca, a Panini chegou a lançar o material da IDW no comecinho, cancelou rapidinho, né? Mas então, agora que o pessoal do Pipoca Nanquim abraçou a causa mesmo e estava publicando aqueles encadernados com as HQs antigas, as clássicas, que é de uma coletânea americana, publicou o último Ronin agora, acho que vão ser eles, aí até não sei, acho que talvez o Luciano sabe, que vão publicar essas continuações também, talvez vai ser eles, porque o Bruno Zago lá é muito fã de tartarugas também, então acho que eles encamparam lá a causa, né? Mas aqui no Brasil sempre foi muito mal publicado, foram muito maltratadas editorialmente as tartarugas aqui no Brasil. Eu acho que a história da tartaruga no Brasil, ela começou realmente nos desenhos, né? E essa parte de HQ veio só depois, que nem você mesmo falou, a Nova Sampa, acho que tentou publicar, mas não deu muito certo e ficou um tempo parada. Outras editoras acho que tentaram alguma coisa, mas também nunca funcionou. E agora o Pipoca e Nanquim lançou, né, os 6 encadernados e agora lançou agora não, né, que nós já falamos, no ano passado lançou o último Ronin. E inclusive o start pra gente falar sobre o último Ronin, é claro que a gente queria conhecer e queria falar sobre essa história, porque eu acho que ela diz bastante coisa, mas é porque o Pipoca e Nanquim tá lançando agora, já tá em pré-venda inclusive, Anos Perdidos, né, que é a história que vai contar aí o que aconteceu para que Tartarugas Ninjas, o último Ronin, chegasse onde chegou, né? Então é um prequel aí de O Último Ronin, né? Vai contar a história antes aí pra gente saber o que aconteceu e entender o que se passou aí para que o Michelangelo fosse em busca dessa vingança dele aí. O Último Ronin já fala algumas coisas, né? Já mostra aí de como os irmãos dele acabaram morrendo aí, né? Em combate, mas esse quadrinho vai vir agora para falar um pouco mais aí sobre o que aconteceu antes, né? E a minha visão sobre o último Ronin, cara, como eu já falei, eu acho que é uma
uma HQ que ela fala muito sobre solidão, sobre existencialismo, né? Ela mexe muito com esse lado psicológico, né? Do porquê eu continuar vivendo, porquê eu continuar lutando, porquê eu continuar enfrentando essa sociedade injusta, né? Então eu achei bem bonito essa parte aí, que é uma luta. O Michelangelo, na verdade, por mais que a gente ache que ele lutou contra o neto do Destruidor, ele lutou contra ele mesmo ali, né? A luta dele foi interna, né? Foi uma batalha interna em que ele, a todo momento que ele queria desistir, mas ele tinha um sentimento de honra, né? Que ele ainda devia essa resposta para os irmãos dele que caiu em combate, para o pai dele que caiu em combate, né? Então é uma jornada não só de vingança, como nós falamos, mas uma jornada de redenção também, né? E eu acho que traz toda essa caracterização, né, que nós acabamos de falar também sobre o mundo distópico. Então existe ali uma relação de desigualdade, poder, né? Então um pode muito, a dominação do clã do pé impõe certas condições à sociedade e que ela acaba sendo pressionada, né? E existe a resistência, né? Então o Michelangelo, ele vem na figura de um personagem que resiste contra esse sistema opressor e de desigualdade social, né? Então, por mais que seja uma HQ das Tartarugas Ninjas e que fala sobre vingança, na verdade ela fala sobre muito mais coisas, né? Ela fala justamente sobre um sistema opressor e sobre a desigualdade e sobre as pessoas em busca não só de vingança, não só de redenção, né, mas também em busca de liberdade. Eu acho que o Michelangelo, ele traz todo esse contexto, toda essa história nas entrelinhas, né, da HQ, e conta justamente sobre a importância de não desistir, né, a importância de perseverar, tá bom? Essa, diferente da história do Superman que nós falamos na semana passada, que é a visão de um autor estadunidense, essa é a visão de autores estadunidenses também, mas autores que viveram a desigualdade social promovida pelo Império Estadunidense, né? Eles retratam muito bem essa desigualdade, né? Então eles têm uma visão um pouco diferente, um pouco não, uma visão bem diferente do autor da semana passada, né? Que trazia uma HQ sobre esperança, mas tendo um plot de um personagem que significa esperança. Aqui a gente vê a esperança, mas tendo um plot de um personagem que ele tem tudo para desistir, mas ele não desiste. Luciano, tanto é que, dando continuidade a isso que você falou, só aproveitando, eles tanto sabem o que é essa desigualdade, tanto que o easter egg em que eles aparecem na HQ, eles estão lá no meio do povão, né? Eles estão lá embaixo, lá no metrô. Boa. Não. Bem lembrado. Bem lembrado. Comendo pizza. Comendo pizza, é verdade. Comendo pizza, pode crer. Muito bem, quero agradecer então novamente a participação do William, né? Um grande conhecedor aí das tartarugas, que novamente engrandeceu o nosso episódio, e esperamos você em breve aqui, William, para novos episódios. É sempre muito bom conversar com você. Você é um cara que agrega demais aí aos nossos episódios. Cara, só tenho a agradecer aí ter sido convidado de novo, começar a ficar meio frequente aí, né? Igual a gente brincou lá do Batman, né? Eu sou membro esporádico. Não sou membro fundador, mas sou esporádico. Mas, nossa, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de estar falando de novo sobre um assunto que eu gosto bastante, que eu curto, pacas, né? Falar sobre Tartarugas Ninja é muito bom mesmo.
Como eu disse no começo, uma franquia pela qual eu também sou apaixonado, e tá batendo papo sobre isso com vocês, poxa vida, bom demais da conta. Só tenho a agradecer demais mesmo aí a vocês, viu? Valeu, William, a gente que agradece aí, tá? E Marcelão, mano, obrigado de novo. Isso, cara, eu que agradeço. Sem você, eu acho que, mano, esse projeto desse podcast aqui não existiria, né? Eu acho que quando eu dei a ideia da gente criar um podcast, você abraçou imediatamente a ideia aí e embarcou na jornada aí comigo. E então, cara, puta, eu preciso te agradecer todo episódio aí, por sem isso não existiria, né? E é isso, cara. Obrigado por compartilhar aí toda a sua sabedoria com a gente, né? Você, como eu falei antes, aí, você é o nosso filósofo, nosso sociólogo, nosso pedagogo. E é isso. Obrigado, viu? Que isso. Eu fico feliz com os amigos que eu faço no caminho, porque eles gostam mais de mim do que eu mesmo gosto de mim, cara. Porque não tem nada a ver isso. Cara, eu que só tenho a agradecer por esse... Já falei várias vezes disso, né? É um espaço da semana que me anima de começar de novo a semana e refazer tudo, mesmo com as dificuldades à parte, que não vou colocar isso aqui no podcast. Não a dificuldade do podcast, as dificuldades que a gente leva na vida aqui. Esse momento é que a gente encontra amigos que a gente fez no caminho e que compartilham de coisas que a gente gosta, né? E a gente consegue conversar sobre e fazer uma análise além das entrelinhas, como a gente fala no começo. E, cara, eu só agradeço mais, né? Agradecer o William, óbvio, por estar aqui mais uma vez, e já é membro fixo. E, cara, não tem nada disso. Luciano, se você não tivesse tido esse norte aí da ideia do podcast, nada disso teria acontecido, cara. Eu só abracei porque realmente é uma coisa que é legal com pessoas que são igualmente legais, né? Pessoas que agregam no meu cotidiano. Pena que a gente não mora mais perto, né? Não dá pra gente beber cerveja junto, mas só de compartilhar esse momento aí, mesmo à distância, já é um prazer. Espero que o pessoal que esteja escutando perceba que esse entrosamento existe e não é nada forçado, que a gente faz mesmo porque gosta e faz pela amizade que a gente criou nesses anos aí. O William um pouco mais tempo, né? O Luciano a menos, mas o grau de intensidade da amizade, isso a gente não se mede com o tempo, né? Mas com a proximidade, com tudo mais que a gente criou nesse momento aí. Mas são duas, sem dúvida, são duas das pessoas que eu mais considero no meu convívio, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço aí, mano, vocês dois, e questão a cerveja aí, nada impede também da gente fazer uma viagem e se encontrar nós três aí pra tomar uma cerveja. Metade do caminho é o William, a gente vai lá. Verdade. O convite tá feito, hein? Tá aberto aqui. Então, beleza, vamos cobrar. E agradecemos também a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Você é parte especial do nosso programa, tá? E se você gostou, então, deste episódio, indique o nosso programa aí para um amigo, né? E não se esqueça de compartilhar o episódio em suas redes sociais. Ajude-nos a crescer e a aumentar os nossos ouvintes para que possamos trazer mais conteúdo como este. E se quiser bater um papo com a gente, comentar ou dar sugestões, é só nos procurar lá no @manifestodocaos_, o nosso Instagram, onde colocamos todas as novidades e onde você encontra mais informações sobre a nona arte, né? Ou ainda também através do nosso e-mail aí, que é o manifestodocaospodcast@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio. Santa Tartaruga, tchau!